Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. É um prazer estarmos juntos mais uma quarta-feira para estarmos meditando nas Escrituras, para estarmos estudando a Palavra de Deus. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo e que é um prazer estarmos novamente juntos aqui para compartilharmos essa palavra que tem transformado os nossos corações. Quero pedir perdão aqui, tivemos que ter alguns minutos de atraso, inclusive eu estou pensando em a partir das próximas quartas-feiras nós deixarmos a nossa live para as 19 horas e 30 minutos, porque aí eu consigo ter um tempo maior para organizar aqui as coisas, para que a gente possa estar junto. Meus irmãos e irmãs, o tema que nós vamos trabalhar hoje é a respeito da desobediência. Você sabe que às quartas-feiras nós estamos trabalhando a série de mensagens desafios que as igrejas enfrentam. Então, às quartas-feiras nós estamos trabalhando essa série de mensagens, desafios que as igrejas enfrentam. E nós vimos já, desde o início, alguns desafios que a igreja enfrenta e que nós trabalhamos a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando, meus irmãos, que essa série de mensagens, na verdade, não é uma exposição da carta de 1 aos Coríntios. Por quê? Porque se fosse uma exposição, nós teríamos que pegar versículo por versículo numa outra oportunidade, quem sabe, nós podemos fazer uma série expositiva de 1 aos Coríntios. Isso também é uma alegria, estarmos estudando a palavra dessa forma, porém, a nossa série ela é temática, ou seja, nós vamos trabalhando temas dentro da carta de 1 aos Coríntios. Então, nós falamos já a respeito de esquecimento, como sendo um desafio que a igreja enfrenta. Nós falamos a respeito de impostores, falamos a respeito de pecado. Na semana passada nós falamos a respeito de casamento. Se você não ouviu essa mensagem, não assistiu, não participou dessa live que eu falo sobre casamento, é muito importante que você observe. A gente fala sobre sexualidade do casal, a gente fala sobre divórcio, a gente fala sobre a questão da abstinência. Algumas pessoas receberam então um dom para não casar, e como a gente lida com isso, como é que Paulo trabalha esses temas relacionados aos relacionamentos, ao casamento. Então é muito importante que você vá e esteja acompanhando as mensagens em série, para que você não venha perder nenhuma oportunidade ou não venha perder nenhuma dessas informações. O tema de hoje é a respeito da desobediência. E, meus irmãos, sem dúvida alguma, se existe uma coisa ou algo que desafia a igreja ou que é um desafio para a igreja, é a desobediência. E a desobediência é uma marca da natureza humana. O homem por si só é desobediente, ele tem dentro de si a natureza, a inclinação de quebrar regras, de quebrar princípios. E, meus irmãos, a desobediência, sem dúvida, um dos grandes problemas da vida das pessoas. O desobediente é aquele que não obedece, é aquele que não segue regras, é aquele que quebra princípios, é aquele que quebra diretrizes. Inclusive, o sinônimo para desobediência a gente pode ter como insubmissão, rebelião e tantas outras palavras que são ruins para a nossa vida. E, meus irmãos, a desobediência ela causa um estrago muito grande na igreja, porque é difícil, meus irmãos, conduzir um rebanho, conduzir uma igreja, quando nós temos dentro da igreja pessoas desobedientes. E essa, inclusive, Paulo vai trabalhar na primeira carta a Timóteo, que a desobediência é uma marca do tempo do fim. As pessoas seriam desobedientes, as pessoas teriam comichão nos seus ouvidos, teriam dificuldades de seguir diretrizes, de seguir regras. E, meus irmãos, como tem sido difícil pastorear nesse tempo, como tem sido difícil ser igreja nesse tempo, porque a maioria das pessoas são desobedientes. E essa desobediência começa no lar. Muitas pessoas já são desobedientes aos pais, às mães, são desobedientes aos professores, às autoridades. E quando a gente chega à igreja, então a gente enfrenta essa desobediência também em relação aos princípios, às diretrizes, às orientações da palavra de Deus. Meus irmãos, veja como é difícil a gente orientar a igreja, quantos casais são desobedientes. Nós passamos as diretrizes, quantas pessoas, quantos jovens e adultos também, porque não é só uma característica dos jovens e adolescentes, os adultos também muitas vezes têm esse princípio da desobediência, tem essa tendência a ser desobediente. E, meus irmãos, se tem uma igreja
que teve problema com desobediência é a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha aproximadamente 5 anos de existência. E como vimos, Paulo escreve essa carta para responder algumas perguntas e também para dar algumas instruções, algumas diretrizes a essa igreja, a fim de que a igreja pudesse entrar no trilho, a fim de que a igreja pudesse estar sabendo, entendendo algumas coisas e podendo lidar com as situações que estava enfrentando. E as circunstâncias e as peculiaridades da cidade de Corinto, as peculiaridades da igreja de Corinto traz para a gente uma ideia muito interessante a respeito de nós próprios, das igrejas de hoje. Por isso, essa série de mensagens falando do desafio. E Paulo, meus irmãos, vai falar que a desobediência é uma das coisas muito ruins, porque a desobediência sempre traz consequências. Ser desobediente aparentemente parece ser uma expressão de liberdade, mas a desobediência traz sempre consequências. As páginas da Escritura são repletas de exemplos de pessoas que são desobedientes, que foram desobedientes e que prejudicaram não só suas vidas, mas as vidas das pessoas que estão à sua volta. Veja, por exemplo, Jonas. Jonas, na sua desobediência, entrou num barco e trouxe tempestades para aquela região, para aquele lugar, e que todas aquelas pessoas que estavam ali sofreram com a desobediência dele. Toda vez que a gente abriga, inclusive, um desobediente, a gente deixa que uma pessoa desobediente entre no barco da nossa vida, a gente acaba por enfrentar tempestades e momentos difíceis. Então, as páginas das Escrituras são repletas de exemplos e de orientações, e eu diria mais de advertência, para não sermos desobedientes, para não sermos pessoas que têm a desobediência como estilo de vida, como prática, e isso é muito ruim para todos nós. E, meus irmãos, a mensagem de hoje está baseada em 2 capítulos e meio. Está baseado no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10. Pelo tempo da nossa live, a gente não vai poder ler todos os versículos, por isso eu quero destacar alguns versículos e alguns temas que estão trabalhados aqui nesses capítulos para a gente entender. O capítulo 8, Paulo vai falar a respeito da carne, a questão da comida sacrificada aos ídolos, que é a questão de que, como muitas pessoas se convertiam e iam para a igreja, eles ficavam em dúvidas. Por quê? Porque a cidade de Corinto era repleta de templos pagãos. E nesses templos se ofereciam sacrifícios. E os sacrifícios eram feitos da seguinte forma: a família levava um animal, parte desse animal, dessa carne que era oferecida, ficava com o sacerdote, a outra parte era queimada ao ídolo e a outra parte era devolvida à família para que pudesse usar aquela carne para banquetear, para fazer as suas ceias, para fazer as suas refeições. E muitos cristãos estavam sendo convidados por irmãos que acabavam de se converter ou com irmãos ou pessoas gentias da cidade, estavam convidando os crentes a irem em suas casas. E aí ficava a dúvida: e agora, eu devo comer essa carne ou não devo comer? Eu devo participar do banquete, mas essa carne foi oferecida a ídolos. E uma das recomendações do Concílio de Jerusalém, inclusive, para os judeus, para os gentios que se converteram, ou que deveriam se converter, uma das recomendações lá em Atos capítulo 15 é que eles não deveriam comer carne sacrificada a ídolos. Então é muito interessante que essa questão, esse debate ficou na igreja. E agora, o que a gente faz? Algumas pessoas diziam: olha, mas não existe outros deuses. O Shema, os judeus principalmente diziam: olha, o Shema, que era o capítulo 6 de Deuteronômio, no verso 4, que é: ouve, ó Israel, só há um Deus. Essa é uma frase, era uma expressão que os judeus recitavam pelo menos 2 vezes ao dia, quando acordavam e à tarde. Então, para o judeu não existia outro Deus. Então, logo, se não existe outro Deus, não tem nenhum problema de comer a carne sacrificada aos ídolos. Mas outras pessoas diziam: não, a gente tem consciência de que isso foi oferecido para Deus, para deuses falsos, o cristão não deve participar. Então esse era o debate. E aí a grande questão aqui é que Paulo entra nesse debate
mas não necessariamente para dizer se podia comer ou não, baseado nesse princípio, mas baseado numa outra coisa. Baseado no fato de que muitas pessoas ainda não tinham entendimento, ainda não tinham conhecimento e que estavam sendo escandalizados pela atitude dos cristãos. E aí Paulo diz, vocês precisam, antes de fazer algo, ainda que vocês acreditem que não tem nenhum problema, vocês devem levar em consideração se isso que vocês estão fazendo está prejudicando outras pessoas, está levando outras pessoas ao escândalo. Então, o capítulo 8 ele vai trabalhar esse debate. O capítulo 9 ele vai trabalhar as credenciais do seu apostolado. Então, ele vai dizer a respeito de uma outra questão, porque muitas pessoas, especialmente alguns judaizantes, estavam dizendo, duvidando da autoridade apostólica de Paulo, dizendo, olha, Paulo não tem as credenciais, Paulo não é apóstolo, a gente não deve ouvi-lo, não deve tê-lo como uma autoridade, como Pedro, como João e outras pessoas. E aí Paulo então vai defender o seu apostolado e Paulo vai fazer mais do que isso. Paulo vai se colocar como exemplo de alguém que abre mão de direitos, de coisas que ele poderia fazer, ele abre mão por causa do Evangelho, para que pessoas sejam abençoadas. E vai dar o exemplo, inclusive, de que ele é alguém como um atleta que corre olhando para a linha de chegada, é alguém que se esforça, é alguém que se dedica ali para que possa oferecer e entregar a Deus o melhor. E no capítulo 10, propriamente dito, ele vai falar muito da questão da desobediência. Porque no capítulo 10 ele vai entrar e vai dar o exemplo dos israelitas. Pessoas que tinham a bênção de Deus, que tinham muita coisa, recebeu muitas coisas de Deus, mas perderam muitas coisas, sofreram o juízo de Deus porque não foram obedientes. Aliás, eles foram desobedientes. Apesar de serem muito abençoados, eles acabaram sofrendo consequências gravíssimas por causa da desobediência. Portanto, esse é um resumo desses 3 capítulos. Então, o que eu quero destacar aqui dentre essas coisas? Pelo menos 5 razões pelas quais a igreja passa por problemas de desobediência. Ou as pessoas que decidem ser desobedientes, elas o são por pelo menos 5 coisas que eu identifico aqui que Paulo trabalha. A primeira característica de um desobediente é que todo desobediente, ou muitas vezes a desobediência é consequência da falta de conhecimento. Paulo vai trabalhar no capítulo 8, verso 1 em diante, que muitas vezes nós desobedecemos princípios claros porque não temos conhecimento. Então Paulo vai trabalhar um pouquinho a respeito disso. No capítulo 8, verso 1, ele diz assim, com respeito aos alimentos sacrificados e aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que existe um só Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, como é dito, para nós, porém, há um só Deus e Pai, a quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E é um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas. Então, aparentemente, Paulo está dizendo, vocês sabem dessas coisas, vocês sabem que só existe um Deus. Mas existem pessoas, vocês convivem com pessoas que não sabem dessa realidade e que desobedecem e que quebram princípios porque desconhecem. A primeira razão pela qual há desobediência na igreja é porque falta conhecimento. Muitas pessoas quebram princípios bíblicos, quebram princípios de Deus, muitas vezes conduzem suas vidas com desobediência porque falta-lhes conhecimento. O conhecimento, meus irmãos, é extremamente importante. Conhecer os princípios, conhecer a lei de Deus. E pense, meus irmãos, que essa questão de conhecimento e quebra da lei, ela está ligada. Por quê? Porque veja que quando nós, na legislação brasileira, a maioria dos brasileiros desconhece uma série de itens da nossa legislação. E quando somos alvo de fiscalização, de algum guarda, ele acaba multando a gente por alguma infração, muitas vezes a gente fica surpreso quando ele diz o seguinte, o senhor não sabia que tal atitude não poderia? O senhor não sabia, por exemplo, que não poderia se reunir num lugar como esse? O senhor não sabia que não poderia parar o carro
num lugar como esse. Então, e não adianta a gente dizer, olha, mas eu não sabia, eu desobedeci um princípio que eu não conhecia. Desobediência é desobediência, quer seja por conhecimento ou sem conhecimento. Então, Paulo começa dizendo o seguinte, meus irmãos, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprofunda no conhecimento, mais a gente vai ter consciência do que a gente tem que obedecer. Entretanto, Paulo vai dizer algo mais, vai dizer que esse conhecimento que faz a gente obedecer, que faz a gente estar firme, não é só um conhecimento teórico, é um conhecimento que tem a ver com o relacionamento com Deus. À medida que a gente se relaciona com Deus, à medida que a gente se relaciona com a palavra, à medida que a gente se aprofunda no conhecimento, mais a gente vai tendo a obediência como prática de vida. Nos versos 7 e 8, por exemplo, Paulo vai dizer que nem toda pessoa tem conhecimento. Olha aqui que diz o verso 7 e 8. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então, Paulo está dizendo o seguinte, vocês muitas vezes desobedecem os princípios, quebram regras, muitas vezes não sabem como se conduzir porque falta conhecimento para vocês. E na igreja muitas pessoas estão assim, muitas pessoas estão com falta de conhecimento e por isso estão desobedecendo a Deus, por isso estão desobedecendo os princípios, por isso não sabem como lidar como família, não sabem o que dizer e como reagir em determinadas situações, então desobedecem a Deus por falta de conhecimento. Então, o conhecimento ou a falta de conhecimento, sem dúvida, é a primeira razão para as pessoas desobedecerem. A segunda razão que Paulo vai trabalhar no texto, especialmente no verso 2, o verso 9 a 13, Paulo vai trabalhar uma segunda razão para a desobediência, que é a questão da falta de amor. Veja que no verso 2 ele diz assim, aliás, no verso 1, parte 2, diz assim, o conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica. O versículo 9 diz, contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém tem a consciência fraca, vive você, que tenham este conhecimento, comer em um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, este irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que muitas vezes nós quebramos princípios, nós quebramos regras, mesmo conhecendo, mesmo sabendo, porque nos falta amor. E amor em duas dimensões, amor a Deus e amor às pessoas. E aqui há algo interessante sobre a desobediência que eu quero destacar. Muitas vezes nós somos egoístas a ponto de não perceber que um ato de desobediência pode não só arruinar a nossa vida, pode não só trazer problemas para nós, mas também pode trazer problemas para aquelas pessoas que se espelham em nós, para aquelas pessoas que têm a gente como referência. O que Paulo está dizendo? Que muita gente nova na igreja de Corinto estava se convertendo e estava vendo a maneira como as pessoas estavam frequentando templos pagãos e comendo daquelas comidas simplesmente porque eles acreditavam que não tinha nenhum problema, afinal de contas só existe um Deus, isso aqui estão oferecendo carne e a gente vai comer. Mas eles não estavam percebendo que aquela atitude estava criando uma confusão, estava criando uma culpa, estava criando um problema de consciência naqueles que ainda não tinham entendimento. E aí Paulo diz o seguinte, se você come carne, se o comer carne escandaliza o seu irmão, não coma carne. Se você tem essa atitude e você tem o conhecimento, mas você tem que alinhar o seu conhecimento ao amor. Então tem muitas pessoas que têm conhecimento das consequências, que têm conhecimento do que é certo e errado, mas não têm nos seus corações cheios de amor, a ponto de perceber que um ato de desobediência pode levar muitas pessoas que se espelham em você, que têm você como referência, pode levar muitas pessoas a se afastarem de Deus. Quantos líderes muitas vezes não param para pensar nisso? Que suas vidas são espelhos para outras pessoas. Quantas pessoas, líderes de família, quantas pessoas que estão na igreja e que são vistas como referências, muitas vezes não param para pensar
que seus atos de rebeldia, quando desobedecem, quando se levantam contra a liderança, quando se levantam para muitas vezes quebrar algum princípio da igreja, estão levando muitas outras pessoas a pecarem também, a se escandalizarem, a se afastarem do Evangelho. Por isso que, como cristãos, a gente não tem que apenas pensar nas consequências de um ato em relação a nós, mas em relação às pessoas com quem convivemos. E, meus irmãos, quer queira, quer não, a maioria de nós tem um monte de olhos voltados para nós. Tem um monte de pessoas que se espelham em nós, principalmente as pessoas que estão chegando na igreja. As pessoas que estão chegando na igreja se espelham naquelas que já estão lá. Eu me lembro que na época do pastor Jair, João Mota, e a maioria dos irmãos membros da igreja o conhece, foi meu pastor, meu primeiro pastor, o pastor que me batizou, o pastor que me discipulou, o pastor que fez o meu casamento, o pastor que esteve comigo durante a trajetória ministerial, durante a trajetória no seminário, alguém que eu tenho referência, eu tenho muito respeito e amor pela vida dele. E ele dizia uma coisa importante para mim, que toda vez que um líder chega atrasado, ou toda vez que um líder comete uma falha, ou toda vez que alguém na liderança da igreja, ou alguém que é referência, tem uma atitude, um comportamento inadequado, isso influencia uma série de outras pessoas e torna a vida do pastor muito difícil. E aí Paulo está dizendo exatamente isso, meus irmãos, não adianta você ter conhecimento se você não tem amor. Não adianta você saber o que você faz ou não faz, ou você saber até o que você está fazendo, se você não pensa nos outros. Lembre-se que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de determinadas coisas que a gente acredita que não tem nenhum problema para abençoar a vida daquelas pessoas que ainda não têm entendimento. Portanto, ser membro de uma igreja não é só pensar em si. Nós vivemos em comunidade e precisamos pensar, será que esse jeito que eu falo com o pastor, será que essa maneira como eu lido com determinadas coisas da igreja não está influenciando outras pessoas para que sigam o meu mau exemplo e para que se afastem também da igreja, para que se afastem também? Às vezes, esse mau exemplo pode ser dado em comentários, pessoas que são mais velhas na igreja, pessoas que estão mais tempos na igreja, pessoas que são referências, muitas vezes fazem comentários que desabonam a igreja, comentários a respeito de líderes, a respeito do pastor e de outras pessoas, não percebem que elas são maduras muitas vezes para digerir um problema, mas as pessoas para quem elas falam muitas vezes desanimam da fé. Então Paulo está dizendo que o desobediente muitas vezes é aquele que tem conhecimento, mas é aquele que falta amor. Amor para com Deus, porque ele quebra um princípio de Deus, mas também amor para com as pessoas que estão à sua volta. Afinal de contas, muitas vezes não levam em consideração as vidas que são influenciadas pelas palavras erradas, pelas atitudes de desobediência das pessoas. Um terceiro elemento que Paulo trabalha aqui no texto é que muitas vezes a desobediência acontece por falta de referências positivas. Muitas pessoas têm falta de referências. E aí Paulo, no capítulo 9, vai dizer o seguinte: meus irmãos, tenham a mim como referência. Vocês precisam olhar e entender, olha como eu faço. Eu, muitas vezes, abri mão de direitos meus. E aqui Paulo vai falar a respeito de alguns direitos que ele tinha como cristão e que ele abriu mão. Por exemplo, ele tinha o direito de ser sustentado pela igreja e ele abriu mão desse direito. A Bíblia vai dizer que ele trabalhava com as próprias mãos para que ninguém o acusasse, por exemplo, de fazer o que está fazendo por questão financeira. Ele abriu mão, por exemplo, da família. Ele abriu mão de se casar, como outros apóstolos do Senhor que tinham as suas famílias. Ele abriu mão disso para o bem do Evangelho. Ele abriu mão, por exemplo, de regalias, de títulos, de tratamentos honrosos, para servir como alguém que se colocava como servo de outras pessoas. Paulo então está dizendo o seguinte: eu teria direito a uma família, eu teria direito à remuneração, eu teria direito a alguns privilégios, mas eu abro mão de tudo isso porque para não escandalizar algumas pessoas que não entendem isso, para não escandalizar algumas pessoas que não conseguem entender essas coisas. Veja que Paulo não está fazendo uma crítica a quem vive do Evangelho. Pelo contrário, Paulo está dizendo que aqueles que anunciam o Evangelho precisam viver do Evangelho. Então Paulo está defendendo isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que nem sempre
aquilo que é nosso direito, nem sempre aquilo que é nosso, aquilo que eu não vejo nenhum problema em ter, nem sempre eu vou fazer, porque ele leva em consideração outras pessoas. Então ele está dando um exemplo próprio dele. Ele diz, por exemplo, no capítulo 9, que em muitos momentos ele se fez de ímpio, ele se fez de gentil para ganhar os gentios. Ele se fez de tudo para ganhar aquelas pessoas que estavam ali, porque o propósito de Paulo era justamente esse, que as pessoas entendessem que quando a gente vai agir, vai falar alguma coisa, ou o nosso estilo de vida precisa abençoar as pessoas. Então, o que Paulo diz é que muitas pessoas acabam, muitas vezes, desobedecendo a Deus por falta de referências. Então Paulo diz, olhe para mim. E ele diz algo mais interessante ainda, ele diz o seguinte, olha, para vocês saberem como eu levo a sério as coisas de Deus, pense, por exemplo, que eu sou como um atleta que corre não por uma coroa corruptível. Eu não estou atrás de buscas materiais, eu não estou atrás de enriquecer financeiramente, eu não estou atrás de conquistas dessa natureza, como muitos atletas, e aí ele faz uso de uma imagem muito conhecida no mundo grego, sobretudo em Corinto, que era a sede de onde aconteciam os jogos íntimos, que era praticamente uma réplica dos Jogos Olímpicos, bastante conhecido da cidade, onde os atletas, eles muitas vezes assinavam um contrato, eles se comprometiam a durante 3 anos se dedicar exclusivamente para esses jogos. E ele diz o seguinte, essas pessoas se esburram, essas pessoas se dedicam para ganhar uma coroa corruptível, mas eu não. Eu faço isso em busca de uma coroa incorruptível. Eu estou, da mesma forma, me submetendo, abrindo mão de coisas, porque eu quero que lá na frente eu receba a coroa, eu seja condecorado, eu não seja rejeitado. E ele vai dizer que o atleta precisa correr de acordo com as regras, então ele fala dessa questão do conhecimento. Mas ele diz também, meus irmãos, sigam o meu exemplo. Eu não me apego às coisas materiais, eu não estou preocupado com os meus direitos, desde que os meus direitos muitas vezes podem influenciar outras pessoas, podem afastar outras pessoas de Deus. Então muitas pessoas acabam desobedecendo por falta de referências. Por isso é importante, meus irmãos, e você que me escuta, você ter boas referências. Na igreja existem todo tipo de pessoas. Existem pessoas que vale a pena caminhar, existem pessoas que vale a pena ouvir, existem pessoas que vale a pena compartilhar as coisas, porque são pessoas que são referências para você, referências de obediência. E você precisa ter essas pessoas. Elas vão reforçar a obediência. É interessante que quem anda com gente rebelde, quem anda com gente desobediente, quem anda com gente que se afasta da igreja, acaba também por fazer as mesmas coisas. Acaba também por, depois de um tempo, ser influenciado de uma tal maneira que acaba também deixando a igreja. Quem anda com quem fala mal da igreja, com quem fala mal do pastor, em pouco tempo vai também ter essa atitude. Quem anda com gente que desobedece a Deus, que quebra princípios bíblicos na área financeira, na área da moral, na área familiar, também vai ser influenciado por conta disso. Então muitas pessoas acabam entrando no caminho da desobediência por conta exatamente de falta de referências. Por isso escolha bem as pessoas com quem você caminha, escolha bem as pessoas com quem você chega por perto, com quem você coloca no barco da sua vida. Nós vimos no início da mensagem que eu citei o exemplo de Jonas. Quando a gente abarca ou a gente permite que entre na nossa vida, no nosso ministério, pessoas desobedientes, pessoas rebeldes, pessoas insubmissas, essas pessoas trazem tempestades para nosso ministério, trazem tempestades para a nossa vida. Por isso tome cuidado, tem muita gente desobediente por falta de referências e porque não tem, por falta de referências positivas, acabam tendo referências negativas. E no capítulo 10, meus irmãos, tem os 2 últimos princípios que eu quero compartilhar com você, que é quando Paulo diz que a desobediência ela pode acontecer justamente por não aprendermos com os erros dos outros. Muitas pessoas veem o resultado da desobediência na vida dos outros, mas não aprendem. Muitas vezes não param para refletir nas consequências da vida do outro e acaba recorrendo ao mesmo comportamento.
Portanto, a quarta razão ou o quarto motivo para a desobediência é não aprender com as consequências na vida dos outros. Olha o que Paulo diz. Paulo fala no capítulo 10, usa exemplos da história de Israel, exemplos dos israelitas para orientar os cristãos de Corinto. Olha o que ele diz no verso de número 1 a 4. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Olha o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, aprendam que não é o fato da gente ser abençoado, o fato da gente ter à nossa disposição e a gente ter experimentado muitas coisas boas de Deus, não nos isenta da responsabilidade de vigiarmos. Por quê? Porque nós podemos cometer o mesmo erro dos israelitas, que experimentaram milagres. Eles participaram da nuvem. Quando fala da nuvem do mar aqui, se refere à estadia deles no deserto. Você percebe, você lembra que lá no deserto, durante o dia, havia uma coluna de nuvem que os protegia do sol. Durante a noite, uma coluna de fogo que os protegia dos perigos e aquecia. Veja que também eles eram alimentados do maná, o alimento do céu. Da rocha saía água. Eles passaram pelo Mar Vermelho a pés enxutos, porque Deus abriu o mar. E aí Paulo está dizendo, irmãos, lembre-se desses exemplos. Nossos irmãos foram muito abençoados, nossos irmãos tiveram muitas experiências de milagres com Deus, mas seus corpos mortos caíram no deserto porque desobedeceram a Deus. Portanto, Paulo diz que muitas vezes nós desobedecemos porque, apesar de sabermos dessas coisas, nós não levamos em conta o resultado da desobediência na vida dos outros. Quantas pessoas sabem ou têm conhecimento de histórias de pessoas desobedientes que perderam a família, que perderam ministérios, que perderam tantas coisas, mas apesar de ouvir tudo isso, muitas vezes as pessoas não tomam consciência, continuam no caminho da desobediência, continuam no caminho do erro, sem perceber as consequências. E aqui, meus irmãos, Paulo vai dar pelo menos 4 advertências, 4 grandes erros que o povo de Israel cometeu e que resultou em juízo de Deus sobre eles. O primeiro erro, a partir do versículo 6 a 11, Paulo vai dizer sobre esses quatro erros que o povo de Israel cometeu. O verso 6 diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Então Paulo está falando aqui da importância do exemplo. Verso 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à terra. Para entregar-se à farra. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia, 23 mil pessoas caíram. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns que se queixam ou murmuram, e foram mortos pelo anjo destruidor. O que Paulo está dizendo, meus irmãos? Não sejam desobedientes. Não cometam 4 erros clássicos do povo de Israel. O primeiro erro é o erro da idolatria. Meus irmãos, a idolatria é uma coisa muito presente na vida de muitos crentes. Idolatria significa colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus, no lugar central da nossa vida. E todo ídolo exige um sacrifício. Quando o dinheiro é colocado no lugar central, nós sacrificamos nossa moral, nossa família e outras coisas para ter o dinheiro. Quando pessoas são colocadas no lugar de Deus da nossa vida, nós acabamos submetendo a nossa vida, sacrificando coisas para oferecer a essas pessoas. Deixa eu te lembrar, meus irmãos, que muitas coisas podem ser ídolos, inclusive o Timothy Keller, no livro que fala a respeito dos deuses falsos, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, lembrando as célebres palavras de Calvino. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então nós precisamos tomar cuidado
Cuidado com a idolatria. Às vezes idolatramos um time de futebol, às vezes se idolatra uma situação financeira, às vezes se idolatra um ministério. Às vezes as pessoas brigam mais por posições e lugares na igreja do que na posição de servir, estão muito mais interessados naquele lugar porque fizeram daquele lugar, daquele ministério, o centro das suas vidas. Isso é idolatria. Portanto, a idolatria é a primeira coisa que precisamos tomar cuidado. A segunda coisa que diz o texto é a respeito das imoralidades. Quantas imoralidades? A questão da imoralidade na área da sexualidade, a imoralidade na área da palavra, de não honrar o que fala, de assumir compromissos e não honrar esses compromissos. Imoralidade de todas as formas. A terceira advertência que Paulo faz aqui é a respeito de tentar o Senhor, de colocar Deus à prova, de duvidar da bondade de Deus, do amor de Deus. Quantas pessoas estão assim, duvidando do favor de Deus, duvidando, colocando Deus à prova, no sentido de duvidar do seu amor, duvidar da sua eficácia, duvidar de que Ele está presente, muitas vezes tentando a Deus em algumas situações que exigem vigilância, que exigem responsabilidade. Então é importante observar que Paulo fala, não siga esse caminho. Por fim, Paulo diz, não siga o caminho dos murmuradores, aquelas pessoas que reclamam. Quantas vezes o povo de Israel reclamou porque não tinha pão, Deus mandava o pão, reclamava do pão de Deus. Inclusive, algumas expressões são bem fortes. E alguns israelitas diziam a respeito do maná, esse pão miserável, quem dera a gente voltasse para o Egito para comer as cebolas, os pepinos, as coisas que eram servidas lá. Meus irmãos, a Bíblia diz que a ira do Senhor se revoltava. Deus não tolera murmuração. Se existe uma coisa que desagrada o coração de Deus, é outro coração que não é grato, um coração, uma boca cheia de murmúrios, uma boca cheia de reclamação. Quantas pessoas reclamam dos seus salários, das suas vidas, não percebe que ao reclamar de uma situação, você está não apenas desagradando a Deus, você não está apenas quebrando um princípio bíblico que fala que a nossa boca precisa ser fonte de vida, mas mais do que isso, você está condicionando o seu cérebro a ser controlado pelas coisas negativas, você está dando a ele o foco, e tudo aquilo que a gente dá foco aumenta, se expande. Pessoas que reclamam têm a depressão aumentada, têm a raiva aumentada, têm o desânimo aumentado. Por quê? Porque estão focando nas coisas que não dão certo. Pessoas agradecidas, pelo contrário, são pessoas felizes, são pessoas que expandem a sua percepção, são pessoas que sabem que apesar das coisas ruins que acontecem na vida delas, muitas outras coisas boas acontecem também da mesma forma. Portanto, sigam, meus irmãos, a orientação de Paulo, não sejam desobedientes, levem em consideração o que aconteceu com pessoas desobedientes, todos nós sabemos, dentro das nossas casas, com irmãos, com primos, com colegas de ministério, com tantas outras pessoas que desobedeceram a Deus e hoje estão em situações muito tristes, situações muito vergonhosas. Então eu estou falando desse contexto de hoje. Mas se você não conhecer ninguém, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que desobedeceram a Deus e que sofreram consequências. Paulo está dizendo assim, não seja assim. Você muitas vezes é desobediente porque você nunca parou para levar em consideração que os erros dos outros, a desobediência dos outros causou consequência na vida deles e na sua também não vai ser diferente. Se na vida daquelas pessoas a desobediência trouxe tanto tamanho mal, na sua vida também essa desobediência vai trazer. Portanto, não siga o caminho da desobediência, não siga o caminho de virar as costas para Deus, não siga o caminho que tantas pessoas estão trilhando e que, de alguma maneira, receberam as consequências desse caminho. Pelo contrário, aprenda com os erros dos outros. E por fim, meus irmãos, nos versículos de número 12 e 13, Paulo nos dá a última razão pela desobediência, que é que as pessoas desobedecem porque falham na vigilância ou porque não vigiam. Verso 12 e 13, olha que Paulo diz: assim também, aquele que julga está firme ou está de pé, cuide para que não caia. E o verso 12, assim o verso 13,
não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que vocês possam suportar. O que é que Paulo está dizendo? Meus irmãos, a desobediência não é uma regra, a desobediência não é inevitável. Algumas pessoas dizem, pastor, mas eu não tive como obedecer a Deus nessa circunstância, eu não tive como resistir a essa situação, eu não tive como deixar de desobedecer a Deus nesse princípio, porque a situação era muito difícil. Olha o que Paulo está dizendo, duas coisas. Primeiro, você que é obediência, você que hoje está firme, vigie para que você também não venha cair na desobediência. Porque, meus irmãos, a desobediência é algo que está enraizado na nossa natureza. Nós temos que lutar contra essa inclinação maligna que nós temos de quebrar princípios, de quebrar regras, de desobedecer a Deus. Então, quem está firme, quem não tem um histórico de desobediência, não pode relaxar. O que a Bíblia diz é que você precisa continuar orando, lendo a Bíblia, você precisa continuar firme com Deus e vigiando, para que você não venha cair também na desobediência que muitas pessoas caíram. E a segunda coisa que Paulo nos adverte aqui é que ninguém que se torna desobediente, ninguém que cai, ninguém que cede a uma tentação pode dizer, puxa, eu estava diante de uma situação irresistível, eu estava diante de uma situação que eu não tive saída, eu tive que desobedecer a Deus porque eu não tive saída. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, jamais diga isso. Por quê? Porque Deus é fiel e não nos deixará tentar, não deixará que a gente passe por uma situação em que essa situação seja maior do que a nossa força, seja maior do que a gente pode suportar. E junto com a tentação, a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus dá o escape. Todas as pessoas que desobedeceram a Deus tiveram alternativas, mas muitas vezes os seus olhos estavam fechados, estavam como que impedidos de enxergar, seus ouvidos estavam agravados e não ouviram a instrução de Deus. Às vezes o desejo, às vezes a inclinação, às vezes a tentação, a atração por fazer a coisa errada está tão forte dentro de nós, está tão forte dentro da pessoa, que ela não percebe que Deus já deu o escape, que Deus dá a orientação, que Deus nos avisa antes, que Deus coloca muitas vezes travas e cercas para que isso não aconteça. Mas muitas pessoas estão tão obstinadas, estão tão cegas no seu desejo, estão tão cegas na sua trajetória de pecado, que não percebe os sinais que Deus deu, não percebe as saídas que Deus coloca, os escapes que Deus proporciona. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, vocês não precisam cair no mesmo erro. Por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém que entregou a vida a Jesus pode dizer que uma tentação para a desobediência é maior do que o que ele pode suportar. Todos nós, meus irmãos, fazemos escolhas. Às vezes escolhas boas, às vezes escolhas ruins. Por isso que Paulo vai dizer, meus irmãos, não sejam desobedientes. Não quebre os princípios de Deus. Porque se você o fizer, você vai sofrer as consequências. E você, mesmo sendo abençoado, mesmo sendo homem de Deus, mulher de Deus, tome cuidado. Continue firme, continue vigiando o tempo todo, para que você também não venha cair. A desobediência, meus irmãos, é algo que está sempre à espreita de cada um de nós. E precisamos lutar contra isso. Toda desobediência é um ato de rebeldia contra Deus. Toda desobediência gera consequências. E na maioria das vezes, não só sobre as nossas vidas, mas também sobre as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos ajude a que possamos tirar a desobediência do nosso estilo de vida. Que Deus nos ajude a sermos o oposto, a sermos obedientes. Obedientes à palavra, obedientes às autoridades, obedientes às pessoas que Deus colocou na nossa vida para cuidar de nós, quer seja família, quer seja família física, família humana, quer seja família espiritual. Sejam obedientes. Ninguém nunca perdeu nada por ser obediente. Eu nunca vi uma pessoa que decidiu ser obediente a Deus e que se arrependeu disso. Mas a gente tem inúmeros exemplos de pessoas
e decidiram seguir o caminho da rebelião, o caminho da desobediência, se afastar da igreja, se afastar das pessoas e que, consequentemente, sofreram muitas coisas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que essa palavra Ele possa aplicar nos nossos corações. Eu te convido a orar comigo nesse instante.